Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo da palavra. Como sempre nós fazemos, iniciamos invocando a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos passar hoje o estudo número 5 do livro do PEN para esse ano, que tem como título O Pastor Ora pelo Povo de Deus. Esse estudo foi escrito pelo pastor Nivaldo Schneider, que é lá de Vila Velha, no Espírito Santo, ao qual também agradecemos por nos proporcionar esse estudo para refletirmos nesta noite. E vamos para a leitura bíblica então, vocês que têm aí a Bíblia, ou talvez o aplicativo no seu celular também, vamos para Filipenses 1, dos versículos 3 até o 11, Filipenses 1, 3 até o 11 será o texto que nós iremos estudar hoje, comentar um pouquinho mais. Filipenses 1, 3 a 11, que diz assim: Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira com que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que vocês tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Palavra de Deus, Efésios 1, 3 até 11. Muito bem, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do texto que foi lido, ou também durante o estudo, por favor, fique à vontade e interaja conosco, tire a sua dúvida, a sua curiosidade quanto ao que o Ricardo leu, ou também durante o estudo, naquilo que nós falarmos para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, fiquem à vontade para fazer. Ou até mesmo um complemento, sobre algo que nós comentamos. Vamos falar bastante sobre oração, sobre alegria, várias coisas que aparecem no livro de Filipenses, especialmente aqui no capítulo 1, nesse texto que nós temos aqui como base, principalmente o tema oração. E vamos ver um pouquinho mais aí sobre o que Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando esteve preso. É uma das chamadas cartas da prisão, que Paulo escreveu de dentro da cadeia. Lembrando a todos, que Paulo estava preso por ser um pregador do Evangelho. Esse era o crime que ele cometeu, pelo qual ele foi preso, então. Só para deixar vocês bem a par da situação, o motivo que levou Paulo à prisão, ser um anunciador da palavra de Deus. Seu julgamento estava em andamento. Ele estava preparado para tudo, inclusive a morte. Interessante, né? Uhum. Paulo preparado para tudo, inclusive para a morte. Isso vale para nós também. Nós cristãos precisamos estar preparados para tudo na vida, também para a morte. Sim. Afinal de contas, uma das poucas certezas que nós temos na vida é que nós vamos morrer. Claro que ninguém quer morrer, ninguém deseja morrer,
mas a gente sabe que um dia isso vai acontecer. E para que isso não nos pegue de surpresa, precisamos estar preparados. E o principal jeito de se preparar para a morte é através da fé, através da confiança em Deus, através da confiança em Jesus, que morreu por nós, deu a sua vida por nós para nos salvar, para nos dar uma vida eterna, não aqui no mundo, não aqui na terra, mas sim no reino celestial. Então precisamos também estar preparados para a morte, a fim de não sermos pegos de surpresa. Afinal de contas, isso vai acontecer. Paulo comenta logo depois do texto, ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Ou seja, enquanto ele está aqui na terra, o trabalho dele em prol de Cristo, ele via como algo muito importante, muito bacana, que Deus tinha colocado na vida dele. Quem sabe da história da vida de Paulo, e a gente comentou no último estudo sobre isso, viu o quanto ele sofreu, não só depois de se tornar cristão, mas também para manter-se cristão dia após dia. Tanto que ele estava preso quando escreveu isso. Mas ele diz: se eu morrer vai ser lucro. Por quê? Porque ele vai estar lá no céu com Deus. Então essa é a certeza que o cristão tem. Que aqui vai ser difícil? Vai. Aqui é difícil? É. Não é nada fácil. Principalmente manter-se firme na palavra. Porém, o que tem à frente, o que tem para vir após a morte, para quem crer nesse Cristo, é muito melhor do que tem aqui. Por isso, para o cristão, a morte não é algo totalmente terrível, horrível, horripilante. Claro, novamente, ninguém gosta de falar e de pensar nisso. Porém, pela fé, nós temos a certeza, nós temos a garantia de uma vida perfeita, maravilhosa, totalmente feliz, que nos aguarda após a nossa vida aqui no mundo. Por isso Paulo diz que morrer é lucro, porque ele olha para a morte com os olhos da fé, porque ele sabe que ao morrer não é o fim de tudo, há uma vida perfeita que nos aguarda. Paulo estava preso aguardando julgamento. Ele poderia vir a ser morto. Sim. Isso estava, vou dizer assim, era uma sequência quase que lógica. A morte dele poderia vir a acontecer. Então ele escreve sabendo disso. Pelas condições até das cadeias, sim, que não ofereciam boas condições, e também porque podia ser a sentença dele. Sim, sim. E depois a gente vai ver um pouquinho mais que Paulo então resolveu orar agradecendo, porque na cadeia ele recebeu ajuda. Isto. A congregação, ou seja, a igreja de Filipos, foi a primeira da Europa, fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. A congregação se destacava por seu amor e generosidade. Os cristãos de Filipos estavam no coração de Paulo. Paulo tinha realmente muito apreço por aquela igreja, devido à fidelidade daquele povo, o amor daquele povo ao Evangelho, à palavra, e também pela generosidade, como aquele povo se empenhou em auxiliar no trabalho do evangelismo. Vamos de novo para a Bíblia? Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai focar um pouquinho, blocos, vamos dizer assim, alguns versículos. Filipenses 1, 3 a 5. Peguem a Bíblia de vocês de novo. Vamos ler esses 3 versículos. Diz assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. E agora no nosso livrinho, ele vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses 3 versículos. Ele diz assim: o pastor Paulo ora a Deus. Ele ora para Deus, agradecendo e suplicando pelos cristãos de Filipe. Ele ora ao nosso Deus triuno, agradecendo e suplicando, Primeiramente que coloca o agradecendo, e aí aqui remete a um tal de Epafrodito, um nome um pouquinho difícil aí, mas é bíblico, É um nome grego, É um nome grego, isso aí, Se vocês pegarem a Bíblia de vocês,
no Filipenses ainda, Filipenses 2, 25 e também o 29 e 30. Pegam lá, Filipenses 2, 25, 29 e 30. Vou ler aqui. Ele diz assim: também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de luta, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Paulo estava preso, precisou de ajuda e o povo resolveu ajudá-lo, mas para isso eles enviaram uma pessoa. Possivelmente aqui Epafrodito tenha levado alimentos para Paulo ou alguma coisa mais que ele necessitava. E Paulo ficou muito feliz com isso. Ficou muito contente. No 29 e no 30 diz assim: portanto, recebam Epafrodito com toda a alegria, como se recebessem um irmão do Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Epafrodito saiu lá de Filipos, foi até onde Paulo estava preso, ajudou Paulo, quase morreu por causa disso, e depois Paulo então enviou Epafrodito de volta. Roma, né? Para Roma. Preso em Roma. E aí Paulo estava preso em Roma. E a gente vê aqui Paulo agradecendo a Deus porque o povo de Filipe pensou nele. Isso é muito bacana quando que a gente pode orar agradecendo, né, pastor? Isso. E também ele faz umas súplicas também aqui, né, no texto. Depois a gente vai ler um pouquinho mais, mas o texto continua assim dizendo: eles sempre se mostraram generosos e cooperaram muito com o apóstolo no anúncio do evangelho, com as suas ofertas, fosse com o seu testemunho pessoal, fosse com as ofertas ou com o testemunho pessoal, eles sempre ajudavam a Paulo e mostravam-se então generosos. A gente pode ver no capítulo 4, versículo 12, diz assim: sei o que é estar necessitado e também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer se esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Possivelmente quando Paulo estava preso ele não tinha muito, pastor. Sem dúvida. Talvez ele não tinha nem o que comer quase. E o povo de Filipe pensou nele e enviou ajuda. Né? Que bacana ver que a comunidade de Filipe ajudou o seu pastor Paulo, que estava preso. Né? A comunidade auxiliando também aos pastores. Isso é muito bacana. Reflexão, debate. A pergunta agora vai para cada um de vocês. Quantos pastores já passaram pela sua vida? Pastor Alessandro, eu francamente eu não consigo contar aqui de número assim, mas foi mais de 5 pastores que já passaram pela minha vida. O pastor Alessandro é atualmente o meu pastor, né? Mas antes eu tive, pelo menos aqui em Concórdia, mais 4 pastores, né? 3 diretamente e 1 indireto. Mas fora daqui, eu tive mais pastores, né? Quando eu estive morando no Rio Grande do Sul, também em Rondônia, teve outros pastores, né? E muitos marcaram de uma ou de outra forma, né? Alguns têm os dons para isso, outra habilidade para aquilo, e Deus dá os dons diferentemente para cada um, né? É bom a gente saber disso. Mas você, quantos pastores já passaram pela sua vida? Pense. Tem gente que às vezes passou 1 ou 2 pastores só, né? Sim, porque tem pastores que ficam um tempo longínquo, né? Um bom tempo, né? Em algumas comunidades, e por isso acabam, né, sendo quase que o pastor único daquela pessoa. Eu tive um pastor por 16 anos, o mesmo. Pois é. Que acompanhou toda a minha adolescência, a minha juventude, a minha ida para o seminário, né? Olha que bacana. E fora os outros, então, que também passaram pela minha vida. Posso falar assim, que eu só sou pastor hoje porque eu tive também pastores, né? Pastores que me ensinaram, pastores que me serviram de exemplo, de modelo, né? Então também isso vale para o pastor, né? Ele é pastor porque também teve pastores na sua infância, na sua juventude, também na sua fase adulta. Como é importante esse trabalho, né? Ele não pode parar, né? Fica aí, né, uma advertência para nós também. A pergunta continua dizendo assim: esses pastores certamente se lembram de você nas orações deles? E se eles lembram, qual é o motivo que eles lembram de cada um de vocês?
Aqui fica uma pergunta bem direta para cada um pessoalmente. O meu pastor, fulano, ciclano, quando ele ora por mim, ou quando ele orava por mim, será que ele orava por que motivo? Por que causa, circunstância? O mesmo motivo pelo qual Paulo se lembrava dos cristãos lá em Filipe, ou seja, Paulo orava agradecendo, suplicando. Quais que eram os motivos que os pastores que passaram pela sua vida oraram por ti? Pense nisso. Importante lembrar, tá, gente, que os pastores oram por vocês, né? Os pastores intercedem pelos seus congregados, pelos seus membros, de forma muito especial, para que todos estejam firmes na fé, firmes na confiança em Cristo Jesus para a salvação. Então tenha certeza disso, que o teu pastor ora por ti. Pastor meu que me confirmou, ele disse assim um dia, isso eu ainda lembro da confirmação, e faz tempo, pastor, faz tempo aí. Ele disse que ele, na agenda dele, ele anotava o nome das pessoas que ele ia orar durante a semana. Por exemplo, não foi orado durante o culto, por exemplo, no sábado à noite ou no domingo de manhã, mas durante a semana as pessoas diziam, pastor, ora por fulano, por ciclano. Ele anotava na agenda isso. E isso me chamou muita atenção, por quê? Porque ele anotando na agenda, ele não esquecia. E aí ele dizia que toda manhã ele orava. Depois da devoção matinal, ele orava para aquelas pessoas que estavam anotadas na agenda. Isso me marcou bastante, eu achei bem bacana. Uma coisa que, um diferencial aí, para dizer para vocês, o pastor ele sempre ora por cada um de nós. Legal, muito bem. Vamos então agora de novo para o texto bíblico, vamos reler os versículos 6 até 8 e comentar um pouquinho sobre eles. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. O 8 também, né? Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Muito bem, gente. Paulo tem convicção de que foi Deus quem transformou a vida dos cristãos de Filipos. Deus fez isso pelo poder da sua palavra. Afinal de contas, gente, a palavra de Deus é poderosa. Por isso que ela é uma palavra que transforma. Ela é uma palavra eficaz. Ela é uma palavra que age. Por quê? Porque ela é palavra de Deus. Não é palavra humana. A palavra humana não tem o poder que a palavra de Deus tem. Por isso que ela é uma palavra que transforma, porque ela é uma palavra poderosa. Então o que transformou aqueles cristãos lá, aquelas pessoas de Filipos, sem dúvida nenhuma, foi a palavra de Deus, levada por Paulo. Paulo foi instrumento, mas era a palavra de Deus, e por isso transformou vidas. Quando a palavra de Deus é anunciada, pregada, testemunhada, ensinada, ela não volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Isso aqui é uma citação de Isaías. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Interessante, né, gente? Não voltará para mim vazia. Por quê? Porque ela é uma palavra poderosa. É uma palavra eficaz. É uma palavra que age na vida de quem ouve essa palavra, de quem tem contato com essa palavra. Por isso que é tão importante
estarmos sempre ouvindo essa palavra, estarmos sempre meditando nessa palavra, para que ela possa constantemente agir na nossa vida, no nosso dia a dia, para nos transformar, nos fortalecer, nos consolar, nos encher de esperança. Infelizmente a gente não pode estar frente a frente para ouvir essa palavra e também dialogar sobre ela, entender um pouquinho mais, discutir um pouquinho sobre Nesse ela. momento, né? Neste momento, por causa dos N motivos que a gente já comentou. Porém, é muito bom que você que está aí nos vendo e ouvindo, também estude essa palavra e continue conosco, louvando ao nosso Deus, estudando essa palavra. Não desanima. Eu citei no estudo anterior de que a gente tem que cuidar muito para não isolar a nossa fé. Nesse momento de isolamento, cuidado para não isolar a nossa fé, ou isolar Deus da nossa vida. Bem pelo contrário, Ele deve continuar na nossa vida. Temos um recadinho aqui que vem ao encontro disso, Ricardo, do Tiago Saksevski. O Ricardo falou sobre a importância de procurar uma congregação, um pastor. Como o pastor Alessandro mencionou em alguma mensagem de uns dias atrás, se não vivermos em comunhão, no contato com a palavra e com os irmãos, a nossa brasa da fé vai enfraquecendo e corre o risco de apagar. Exatamente, bem lembrado, né? É como uma brasa, né? Se tu isolar ela, ela vai aos poucos se apagando. Por isso ela tem que estar junto com outras, porque a fé, ela é para ser vivida em comunhão. Aliás, a fé nos aproxima, a fé nos atrai, né, uns aos outros. Claro, nos atrai a Deus também, mas nos atrai também entre os que compartilham desta fé. É que a fé une as pessoas que creem nesse Salvador e que buscam cada vez mais entender um pouquinho mais sobre a palavra desse Deus Salvador. A gente sabe que tem muitas cidades que não conseguem ainda, as pessoas não conseguem se organizar em grupos ou até mesmo em cultos para ali estudar a palavra de Deus. Aqui na comunidade, pastor Alessandro, no último final de semana nós voltamos com os cultos presenciais, né? Graças ao bondoso Deus, né? Apesar de a gente não poder se abraçar, né, dar a mão para o outro, né, que é uma coisa que a gente tem muito, infelizmente a gente não consegue fazer isso, porém a gente pode olhar nos olhos um do outro, né, e viver essa fé em comunhão na igreja. Isso é muito bacana. Foram mais de 3 meses quase, né, pastor? Isso. Mais de 3 meses. Se nós descontarmos aquele culto que houve ali no final de abril, seria mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Somente com culto online. É bom, é bacana que vocês estejam vendo e nós também louvando ao nosso Deus, que nem o Tiago acabou de comentar, né? Eu vi lá na mensagem do pastor Alessandro dias atrás. Isso é muito bacana porque a gente assiste e está gravado até. A gente pode rever outras vezes, mas nada melhor do que vir na casa do Senhor, louvar, estar em comunhão, em união. Isso é muito bacana. A Vilma Mas teve 6 pastores que passaram na sua vida, e a Celeste Kelme, eu já tive 10 pastores, com saudades de todos. Olha só. Legal, legal. Isso é bacana quando a gente fica com saudade, principalmente porque a gente sabe que fez diferença na nossa vida. Não somente a pessoa do pastor, mas a palavra que foi pregada por ele. Esse é o ministro. Pastor Alessandro, ele é pessoa, mas ele é um ministro da palavra. Isso. Eu queria comentar uma coisinha, Ricardo. Sim. A gente não consegue ser simpático para todos, né? Porque de repente o meu jeito não agrada algumas pessoas, né? Isso, eu acho que isso é impossível. Nenhum pastor consegue agradar todo mundo, ser simpático para todos. Mas o mais importante, gente, é aquilo que o teu pastor leva para ti, que é essa palavra, que é o evangelho da salvação. Isto é o mais importante, né? Se o pastor de repente não é tão simpático para ti, né, não fecha com o teu jeito, né, o mais importante é essa palavra que ele está levando para a tua vida, para a tua alma, para a tua vida espiritual. Vamos lá, gente, adiante aqui. Certamente o apóstolo Paulo muitas vezes orou a Deus, suplicando que a palavra que anunciava
tocasse os corações e transformasse a vida de muitos. Vejam só, né? Paulo orou a Deus, suplicou a Deus, para que a palavra que ele anunciava, Paulo, que era a palavra de Deus, tocasse corações. Não porque era a palavra de Paulo, mas porque era justamente a palavra de Deus. E esse é o objetivo do pastor, ou do cristão quando testemunha, que aquela palavra toque os corações. Por quê? Porque ela é uma palavra divina. E ela nunca volta vazia, né? Que nem nós acabamos de ler, né? Isso é bacana, né? O pastor ensinando, ou o cristão levando essa palavra, ela nunca volta vazia. Isso a gente pode ter certeza, né? De algum jeito a pessoa vai ser tocada. Pode não causar uma transformação agora, momentânea, mas no futuro ela pode fazer, né, grandes coisas. A sementinha está sendo plantada. Isso é importante. O Deus gracioso que chama pelo Evangelho também mantém na fé aqueles que foram chamados pela palavra, né? O objetivo final de Deus é que todos permaneçam firmes na fé até o fim. Esse é o desejo de Deus. E é para isso que a igreja existe. Para que essa palavra, ela continuamente seja levada ao coração das pessoas. Para quê? Para que elas permaneçam firmes na fé, para chegarem então na vida eterna, herdarem o reino celestial. A sua promessa é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, permanecer firme na fé até o fim, para a salvação, para a vida eterna, que é, de novo, né, o nosso principal objetivo. Isso é o que dá sentido para a vida. Saber que nós temos uma eternidade que nos aguarda após a vida aqui no mundo. E isso muitas vezes requer renúncia de muitas coisas. De muitas coisas, né? Paulo foi um exemplo muito bacana sobre isso, que Paulo teve que renunciar a muitas coisas, não só o quesito financeiro, né, do qual ele tinha bastante, vamos dizer assim, né? Paulo era rico daquela época, né? Mas não só isso, né? Muitas outras coisas do tempo de judeu anterior, Paulo teve que renunciar para seguir a Cristo, para levar a Cristo. Isso às vezes é necessário na nossa vida, renunciar, deixar coisas de lado para ter Cristo. É fácil? Não, não é fácil, né? O fardo é pesado, é pesado, né? A cruz não é tranquila de levar, mas a gente consegue, porque Deus está junto conosco. Muito bem. É isso aí? Vamos adiante? Vamos adiante, então. Sobre esses versículos 6 até o 8, temos agora a parte da reflexão, debate. Algumas perguntinhas também para a gente debater sobre isso. Na explicação do terceiro artigo, Lutero diz: creio que, por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas, olha quem entra aqui, ó. O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. O Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. O Espírito Santo age por meio da palavra que salva. Quando vocês foram chamados por Deus para serem o seu povo, a sua igreja, pense na sua vida. Quando que você foi chamado para pertencer ao povo de Deus? Eu vou deixar essa pergunta no ar, tá? Quando que você foi chamado para fazer parte do povo de Deus? Boa pergunta. Espero a sua resposta. A Rosane Koenig, de 8 a 10 pastores na vida dela. Para te ver que a maioria do pessoal é de 5 para cima, né? 5, 8, 10 aí. Né? A maioria tem muitos pastores na vida, né? O que eu acho, particularmente, eu, Ricardo, falando, acho muito bacana, muito legal. Porque como o pastor falou, cada um tem um jeito diferente, né? Não só de socializar, mas também de ensinar. E aí é bacana que a gente pode também ter várias formas de aprender. Um pastor meu que passou
né, pela minha vida, ele tinha uma forma didática histórica de passar a palavra de Deus. Eu achava muito lindo, muito bacana aquilo, né? Já tem outros pastores que têm uma forma mais pedagógica de passar a palavra de Deus. E assim vai, cada um é diferente do outro. Entrou aqui agora um dos meus pastores. Olha só. Pastor Adilson Schink. Oh, que bacana. Foi meu pastor durante 1 ano e também fez o meu casamento. Ali, ó. Legal, entrou aqui agora, que bom ter o pastor Adilson aí, né? Foi um dos pastores da minha vida, né? Que bênção. Que bênção. Que bacana. A pergunta que eu fiz ainda está no ar, tá? Aguardo a resposta de vocês. Diz assim: quando vocês foram chamados por Deus para serem o seu povo? Ou seja, quando que você foi chamado por Deus para fazer parte do povo de Deus, da igreja neste mundo? A Maria Michel: o fardo e a cruz nunca são mais pesados que podemos carregar, né? Isto é bíblico, né? Que a cruz nunca é mais pesada do que a gente possa suportar, até porque Deus nos capacita para carregarmos a nossa cruz. A Maria Michel, ela respondeu: fui chamada na hora do meu batismo. O Tiago Saksevski: acredito que continuamente somos chamados a fazer parte do reino de Deus. Dia após dia, o Espírito Santo está agindo. Muito bom. Essa parte é legal que ele colocou. Espírito Santo está agindo. A gente precisa ter a certeza, como aqui foi colocado no 3º artigo, que fala sobre o Espírito Santo, né? A gente precisa ter essa certeza. O Espírito Santo age na nossa vida. Ele não fica parado, ele age. O que a gente não pode fazer é dizer assim: ó, eu não quero que você age, né? Aí cuidado, né? Ou não, a gente tem a chance de fazer. Cuidado. A Maria Michel, a Leonise Stocker, a Helena Weber Silva e o Renato Koenig: no batismo eu fui chamado. Que bacana. Na mosca. Ali, acertaram. Bem. É isso aí, no batismo, isso aí. Cada um de nós foi chamado então no dia do batismo. É isso aí. Quando nós, criaturas, nos tornamos filhos também de Deus, o nosso Salvador. Vi mais um pastor aqui, Darik Nevitz, também está conosco aí. Opa! Agora já é pastor emérito. Foi pastor muitos anos em Bom Jesus, em Pelotas. Trabalhou muito já em prol do Evangelho. Agradecemos muito seu trabalho e toda a dedicação para isso também. A Dirce Veruc também no meu batismo. Muito bem, agora nós vamos para os textos bíblicos, é isso? Isso. Antes disso, tem aqui a parte introdutória que diz assim: hoje se fala muito em milagres nos mais diferentes grupos religiosos. Os milagres estão em voga, gente, cuidado. Vocês reconhecem que o maior de todos os milagres aconteceu no dia do batismo de vocês? Qual foi o grande milagre que aconteceu no batismo? E aí a gente vai responder através dos textos. Isso aí, mas fica a pergunta: qual foi o grande milagre que aconteceu no dia do teu batismo? Ali aconteceu um grande milagre, foi o maior milagre da tua vida. Que milagre foi esse que aconteceu ali no dia do teu batismo? Enquanto isso, abram a sua Bíblia. Então, na minha vida, eu gosto muito de falar isso, porque eu sempre deixo claro assim que nós temos que saber a data de batismo. Pro cristão, ela chega a ser mais importante que a data de nascimento. Então, esse milagre na minha vida foi no dia 20 de março de 1900 e alguma coisa. 3 de agosto. De 1900 e lá vai pedrada. O meu também foi em 1900 e lá vai pedrada também, né? Mas 20 de março. 20 de março. O meu foi dia 3 de agosto. Legal. Então legal. Também está marcado. Está chegando aí então ao aniversário de batismo. Aniversário de batismo aí. Pena que não dá para fazer festa, né? É uma pena. Aí, uma pena mesmo. Mas é uma data que a gente precisa sempre lembrar, tá? A data do nosso batismo. Tudo bem. Legal. Seu Renato Koenig: devemos servir a Deus com alegria, trabalhando sempre para o Senhor. Amém. Muito bacana. Legal. A Vilma Ferden diz assim: no batismo me tornei a filha de Deus, em 25/2 de 1961. 25/2? Opa, eu sou 24/2 do nascimento. Do nascimento. 25, mas olha a resposta dela, pastor. No batismo me tornei a filha de Deus. Já é uma resposta a essa pergunta que a gente fez.
vocês reconhecem que o maior de todos os milagres aconteceu no batismo de vocês? E qual foi o grande milagre que aconteceu no batismo de vocês? Vamos então para o primeiro texto que aparece ali, é Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Vejam só, cada um de nós nasce espiritualmente morto. E por isso nós precisamos do batismo, a fim de renascermos, né? Ou então de nascermos de novo, né? Porque por causa do pecado, a gente estava espiritualmente morto. Um pouquinho além, temos aí o texto de Colossenses, né? Só um pouquinho mais para frente, a Bíblia de vocês aí, né? Colossenses 1:13, Colossenses 1:13, que diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou do poder da escuridão, da morte, né? E nos trouxe em segurança para o reino do Filho amado. Ou seja, é aquele momento único na vida em que há um passo. E aí nós temos outro texto que vai falar sobre isso também, né, pastor? Isso aí. Texto de Tito, capítulo 3, versículos 4 até 7. Esse texto é fantástico. Tito, capítulo 3, versículos 4 até 7. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida, lá no batismo. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Vejam, ó, para que sejamos aceitos por Deus. Esta é a forma de Deus nos aceitar, né? Através da sua ação pelo Espírito Santo em nós, e recebamos a vida eterna, o principal objetivo da vida, que é chegar na eternidade no reino do céu. O final do versículo 5 eu acho bacana: fazendo com que nascêssemos de novo. Isso. E dando-nos uma nova vida. É isso que acontece no batismo, gente. Temos então resposta aqui. Qual foi o grande milagre? A Helena Silva: recebi o Espírito Santo. O Renato Koenig: recebi o Espírito Santo. A Leonise Stocker: resgatada do pecado. Legal, né? Resgatada do pecado. Ok, isso aí de respostas da pergunta. Da pergunta. Mas é isso aí, gente, é isso aí, né? A gente é resgatado do pecado, a gente parte de criatura de Deus para filhos de Deus, e o Espírito Santo começa a agir em nossa vida. Isso é muito bacana, a certeza da salvação que vem por meio do batismo e inicia com o batismo. Muito bem, uma perguntinha para pensarmos um pouquinho. Você tem priorizado a palavra de Deus e os sacramentos, no caso, batismo e santa ceia, na sua vida cristã, para permanecerem firmes na fé em Jesus até o fim? Então, temos priorizado a palavra e os sacramentos? Claro que de momento aí, pela questão da pandemia, estamos com a questão da santa ceia um pouquinho prejudicada, né? Mas temos dado
a devida prioridade a isso para permanecermos firmes na fé? Né? O que pode ser melhorado nesse sentido? Né? Cada um aí reflita um pouquinho, né? Quiser também responder, né? Fique à vontade. A Dirlene Driemeyer. Opa! Que sejamos agradáveis aos olhos do Pai, mesmo sabendo que somos pecadores. Com fé verdadeira, seguiremos até um dia na morada celestial. Uau! Deus abençoe a todos. É isso aí, muito bem colocado. Legal. Obrigado, Dilene, também pela participação no estudo. Vamos adiante, pastor? Vamos lá. Filipenses 1, do 9 até o 11, né, que é complemento aí do nosso texto de hoje. Diz assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e o entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Versículo 9 até o versículo 11. Paulo ora para que o amor dos cristãos de Filipe cresça cada vez mais. O amor cresça. O apóstolo ora também para que eles tenham sabedoria e entendimento. Se isso acontecer, eles terão a capacidade de escolher sempre o melhor. Está aí uma coisa que na vida do cristão é necessário: escolher, fazer a escolha certa. E como é difícil, pastor? A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias. Né? E a gente, pela fé, é levado a escolher o melhor aos olhos de Deus. Nem sempre o melhor que a gente acha, que a gente pensa, mas o melhor que Deus deseja para a nossa vida. Né? E aí fica uma dica, vamos dizer assim, antes de tomar alguma decisão, ore para Deus. Coloque nas mãos de Deus. Né? Tem algumas decisões que são rápidas. O que eu vou comprar no mercado? Agora, tem decisões, vou me mudar de cidade ou não? Coloque para Deus. Né? Tem algumas decisões que a gente precisa colocar para Deus, né? E pedir que Ele abençoe, que Ele diga sim, não, espera, né? E Ele vai te dar a resposta, né? Ele sempre responde, tá? E também aquilo que eu vou fazer no dia a dia, sim, né? Para que eu possa escolher o melhor de acordo com a vontade de Deus, né? Até porque pela minha natureza a tendência é eu escolher aquilo que não é melhor aos olhos de Deus. E nós temos no dia a dia muitas escolhas desse jeito, dessa forma. Né? A cada instante. A cada instante. A cada instante. Continuando. Eles terão as forças dadas por Deus para fugir então do mal. Isso quando tiverem entendimento, sabedoria, escolher o que é certo. E a sua vida estará cheia de boas qualidades que só Deus pode produzir. Tudo isso será feito para a honra e louvor de Deus. É uma escolha, são várias escolhas no nosso dia a dia, e Paulo orava para que essas pessoas lá, né, de Filipe, tivessem então as melhores escolhas, conforme Deus orientava a eles também na palavra do Senhor. Boas qualidades que só Jesus pode produzir, né? Os bons frutos que só Jesus pode produzir na nossa vida, né? Tem muita perspectiva de bons frutos por aí. A pergunta que o cristão faz: são bons frutos aos olhos de Deus? E isso nós só conseguimos produzir pela ação de Deus em nós, pela palavra e pelos sacramentos, né? Porque esses bons frutos, eles são frutos da fé, eles são consequências da fé, né? Então, uma coisa são bons frutos aos olhos do mundo, das pessoas. Outra coisa bem diferente, são bons frutos aos olhos de Deus, e que só Ele pode produzir na nossa vida por meio da palavra e dos sacramentos. É isso aí. O texto que eu acabei de ler, ele diz assim no versículo 9: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e tenham sabedoria, e assim ele continua. E aí eu tenho uma perguntinha para vocês agora. Diz assim: vocês têm crescido no amor? Vocês têm crescido no amor? Para com o próximo?
para com vocês e principalmente para com Deus? Pense sobre isso. No amor a Deus e no amor ao próximo, nós crescemos ou diminuímos? Como esse amor tem sido manifestado na sua vida? Como você coloca em prática esse amor? É difícil, gente. Não é fácil colocar em prática o amor que muitas vezes a gente quer, mas não consegue às vezes demonstrar, né? Ou a gente tem a vontade imensa de fazer algo, mas o ato não sai. Eu não consigo fazer algo de produtivo. Por quê? O que te deixa, como é que eu posso falar? O que te bloqueia para que você ame o próximo? Ou até mesmo para que você ame a Deus? O que está bloqueando você de estudar a palavra de Deus? São várias perguntas. Lembrando que na questão do amor ao próximo, né, a gente não pode esquecer que ninguém é perfeito. Sim. Todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem as suas limitações. Assim como cada um de nós também tem as suas limitações, também tem os seus defeitos. E o nosso compromisso é que a gente ame as pessoas, apesar de elas serem imperfeitas, apesar de serem pessoas falhas, limitadas. Esse é o desafio do amor. Deus nos amou, apesar de sermos falhos, limitados, pecadores. E assim também Ele quer que a gente ame as pessoas, que por causa do pecado são falhas, são limitadas, têm defeitos. É o desafio do amor. Nós não somos desafiados a amar os que são perfeitos, até porque não existe. A gente é desafiado a amar os que são imperfeitos como nós. Isso é bom a gente saber e ter em mente que nós somos imperfeitos. Isso é impossível a perfeição nesse mundo. Somente Jesus foi perfeito e Ele deixou então o grande mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isso Okay? aí. Ricardo, temos mais aqui participações. Legal, vamos lá. O Renato Koenig, ele foi batizado no dia 2 de outubro de 1960. E a Letícia Stephens: eu estava em isolamento até pouco tempo por causa do hospital. Ela trabalha no hospital, né? Mas tenho assistido mensagens, estudos, cultos online e tenho feito muitas orações também. Mas claro, sempre podemos melhorar. Então, em tempos de pandemia, esta é a forma que a gente tem. Sim. Né? A internet, os momentos online, né? Mas claro que depois, quando a coisa se normalizar, cada um de nós tem que pensar o que pode melhorar. Isso aí. No nosso dia a dia, também em comunidade. Continuando aqui. Isso. Somos muito tentados a amar apenas de palavra ou de língua, como diz em 1 João 3,18. Ou seja, um amor da boca para fora. Somente falando sobre isso, mas não agindo, né, pastor? Isso. E aí vem uma perguntinha: onde buscar forças e motivação para amar de fato e de verdade? Onde você busca força para amar o seu próximo e também para amar a Deus? Vamos responder? Podemos? Podemos responder? Podemos, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Então, onde buscar essa força, motivação, gente? Na palavra de Deus, né? Porque é essa palavra que nos capacita para fazermos isso, né? Para termos essa força e essa motivação para amar, né? De verdade e de fato. É por isso que a gente está estudando a palavra de Deus, para que a gente possa continuar fortalecendo esse amor em nós e também para que a gente possa fazer isso para com o próximo. E isso não somente, eu fiz uma anotação aqui, pastor, eu preciso falar disso. O amor ele não pode ser somente em quantidade, mas em qualidade. Não somente dizer assim, eu amo a todos. Cuidado. Esse amor às vezes ele pode ser muito raso. A gente deve cuidar muito na qualidade desse amor. Legal, vamos então para o final do estudo. A conclusão fala assim, gente: o apóstolo Paulo é um grande exemplo de oração. É um exemplo para todos nós, de alguém que orava muito
e de alguém que orava pelas pessoas. Importante, né? Não orava só para ele ou por ele, mas orava pelas pessoas. Temos que cuidar para que a nossa oração, ela não seja uma oração egoísta. Deus, para mim, amém. Mas Deus quer que nós também pensemos no próximo, nas outras pessoas. Que a gente interceda pelas pessoas, não só por nós mesmos. E mais uma coisinha só sobre oração aqui. Mesmo que seja para mim ou para o próximo, vamos lembrar sempre de orar também pela parte espiritual da pessoa. Sem dúvida. Porque a gente tem muito em mente, eu preciso de coisas materiais, eu preciso melhorar financeiramente, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Cuidado, não deixe de lado orar, não deixe de lado de orar pela parte espiritual tua e também pela parte espiritual do próximo. E digo mais, como nós falamos antes sobre pastores, ore pelo seu pastor. Ore por aquele que já foi seu pastor. Ou pela família pastoral, que estão ali, muitas vezes sofrendo, trabalhando arduamente. Não é fácil. O pastor Alessandro, a gente sabe que muitas vezes o pastor ele não tem 6 dias por semana, ele tem 7 dias por semana, 25 horas por dia, em função, não é nem só 24 horas. Então vamos orar pelos nossos pastores que estão aí se desdobrando também agora pela internet, pastor? Que é algo novo. Orem pelo seu pastor, orem pela família pastoral, orem pelo próximo e também pela parte espiritual de cada um. Ok? Muito bem. Alguém disse que a oração é a pulsação cardíaca da fé. Quanto mais investirmos na palavra e nos sacramentos, tanto mais seremos fortalecidos na fé e motivados a falar com Deus em oração. Vejam, a palavra e os sacramentos também nos motivam a orar. Dali vem a força para a gente buscar a Deus em oração. Amém.